que tem como título Os usos políticos das tecnologias de comunicação e a inteligência artificial, é uma atividade promovida pelo projeto Cine Debate, Arte, Memória e Política, que é um projeto que existe desde 2014 no campus Maria da Graça, e busca usar o cinema enquanto uma ferramenta pedagógica, né, de reflexão sobre temas de grande relevância social. Então, ao longo desses... Só um minutinho que tem algum microfone ligado. Então, ao longo desses 6 anos aí de história que nós temos, né, nós já discutimos diversos temas, como a questão da saúde mental na juventude, o combate às drogas, a maioridade penal no Brasil, né, os limites entre o humor e a ofensa. Então, nós temos uma variedade aí de temas de discussão. E em 2015 nós começamos aí a nossa trajetória na produção audiovisual, né? Nós temos oferecido algumas oficinas de iniciação à produção cinematográfica, como a oficina Minuto Lumière, o curso de documentário em vídeo. E esse ano, né, mesmo com todos os desafios que ele tem nos colocado, nós avançamos em 2 frentes importantes, né? Uma delas foi a oferta do primeiro curso online, que foi feito, né, tanto para a comunidade do Cefet como também fora dela. Nós tivemos pessoas de diferentes idades, de diferentes formações acadêmicas, de diferentes origens geográficas participando do curso, que foi um curso sobre o nazifascismo e as suas dimensões. E também nós estreamos a nossa participação em festivais do cinema, né, que na verdade foi o festival, o terceiro festival audiovisual latino-americano de escolas secundaristas Ser Voz, que é um festival que ocorre na cidade de Mendoza, na Argentina, e nós participamos com 2 produções de estudantes do Cefet, sobre o tema da quarentena, né, do isolamento social, e um dos filmes foi vencedor na categoria curta-metragem internacional, né? Então estreamos aí com o pé direito. Então essa é brevemente, né, a nossa história, a história do nosso projeto. E tendo em vista o tema da CPEX 2020, nós acabamos por propor essa discussão, né, os usos políticos das tecnologias de comunicação e a inteligência artificial. E aí, para pensar sobre esse tema, nós selecionamos 2 filmes, né, que são filmes bem recentes. Um deles é o Privacidade Hackeada, de 2019, e o filme que saiu agora, em setembro de 2020, que é O Dilema das Redes. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre esses filmes, para depois abrir alguns pontos de discussão. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Alessandra. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. E eu não sei se vocês estão me ouvindo. Porque congelou. Sim. Tá, porque congelou aqui a tua imagem, aí eu não sei, porque a minha internet está bem complicada hoje. Bom, gente, a gente escolheu esses 2 filmes, né, para falar sobre os políticos da internet, das redes sociais e da inteligência artificial. São 2 documentários que estão disponíveis na Netflix, ambos, né? Tanto o Privacidade Hackeada, que saiu primeiro, quanto o Dilema das Redes. Eu assisti invertido, né? No caso, eu assisti primeiro ao Dilema das Redes, depois eu assisti ao Privacidade Hackeada. Mas eu percebi que os 2 formam quase que uma sequência, né? Se a gente assistir primeiro ao Privacidade Hackeada, que foi o que eles lançaram primeiro, e depois assistir ao Dilema das Redes, a gente vai perceber que algumas perguntas que ficam do documentário, do Privacidade Hackeada, elas vão ser respondidas no outro documentário, que é o Dilema das Redes, né? Existe uma grande discussão sobre por que a Netflix é no streaming, né? E também se valendo muitas vezes das técnicas de que se utilizam as empresas que ela está criticando, por que ela abre, né, essa discussão
Mas, enfim, acho que é super importante, fundamental, né, o que a Netflix está fazendo com esses 2 documentários. Eu já vou começar a falar um pouco resumidamente sobre os 2 e depois a gente vai abrir para discussão e aí vocês podem colocar perguntas. A gente não criou uma ordem, né, exatamente, mas eu vou pedir para vocês então levantarem a mãozinha, essa que tem aí no Teams, que acho que vocês já estão um pouco acostumados com isso, para a gente poder ir dando a palavra para vocês na sequência, tá? Bom, privacidade hackeada, né? Ele vai falar um pouco sobre a questão da. Ele vai centrar a ação dele na atuação de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma empresa que foi muito falada e muito conhecida, reconhecida por conta das campanhas do Brexit, que levou o Reino Unido a sair da União Europeia, e também a campanha do Donald Trump de 2016, tá? Essa empresa, ela usava os dados, a gente sempre fica assim, tudo bem, todo mundo já sabe meu CPF, todo mundo já sabe meus dados, meu endereço, bobagem, né? Que sabe o que sobre mim? Tipo, minha data de aniversário, tudo bem. Mas, na verdade, o que a gente não sabia até então, até, assim, aparecer e surgir esse escândalo, né? Acho que, se não me engano, foi 2018, talvez tenha sido 2018, que surgiu esse escândalo, né? Dos dados, né? Do Facebook ter vazado os dados, e aí não são dados exatamente dos números do seu documento, onde você mora, mas do seu perfil, ou seja, de quem você é, do que você curte, de qual é a sua linha de pensamento, das compras que você faz, enfim, todo o seu perfil, tipo, todos os joguinhos que você entra no Facebook, né, são coleta de dados, todos os testes que você faz, né, no Facebook, nas outras redes sociais, tudo isso é coleta de dados, fora o Google, né, que está coletando aqui nossos dados agora, Microsoft. A gente não tem muito como fugir disso, mas eu acho que é importante a gente conhecer e reconhecer e ter uma legislação que nos proteja. Então, o Privacidade Hackeada, ele vai centrar, então, na Cambridge Analytica, a narração, né, e perifericamente vai falar assim, então, perifericamente não, desculpa, ele vai centrar numa ex-executiva da Cambridge Analytica, que é a Brittany Kaiser, e vai falar, né, sobre a trajetória dela dentro da empresa, sobre as denúncias que ela faz, a partir também da denúncia já de um outro funcionário que tinha saído, e coloca isso bem central na questão política, né? Então vai centrar isso mesmo na influência que esses dados tiveram na eleição. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook ele vai personalizar o nosso feed de acordo com os nossos interesses. Então, o que acontece é que a Cambridge Analytica ela tinha dados de milhões de eleitores e eles usavam esses dados para ver quem estava na dúvida sobre o que votar. No caso do Brexit, né, na Inglaterra, foi primeiro, foi sobre se a Inglaterra deveria ou não sair, né, da União Europeia. E no caso do Trump, né, eles atuaram contra a campanha da Hillary e eles tinham milhões, investimento de milhões, e tudo isso gira em torno dessa denúncia que foi feita. E, na verdade não foi uma denúncia, foi um pedido de um cara para que a Cambridge Analytica entregasse a eles dados que ela tinha sobre ele, né? Esqueci o nome do cara, tá, gente? Me desculpa agora aí. Falhou. Então, é centrado na ação. Alessandra travou? Acho que sim. Travou. Travou? Voltou. Né? Voltou.
E agora? Foi, gente? Eu tenho que tirar o fone para poder aparecer. Aí vai a obra começou exatamente agora. Vamos ver se dá. Foi. Foi. Para focar naqueles que ainda poderíamos fazer mudar de ideia. Os chamávamos de os persuasíveis. Eles estavam por toda parte do país, mas os persuasíveis que importavam eram aqueles em estados decisivos como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e Flórida. Cada um desses estados eram desmembrados em delegacias. Então, digamos que havia 22 mil eleitores persuasíveis nessa delegacia. E se focássemos em pessoas persuasíveis suficientes nas delegacias corretas, esses estados viravam vermelhos no lugar de azuis. Nossa equipe criativa criava conteúdos personalizados para engatilhar esses indivíduos. Os terroristas adoram fronteiras porosas. Buracos enormes na segurança da fronteira permitem que terroristas... Os bombardeávamos através de blogs, artigos em páginas, vídeos, anúncios, toda plataforma que você pode imaginar, até eles virem o mundo do jeito que a gente queria que eles vissem. Até eles votarem no nosso candidato. É como um bumerangue. Você envia o seu dado, ele é analisado, e ele volta para você com mensagens focadas para mudar o seu comportamento. É só um trechinho, gente, para vocês, para quem não assistiu e está, né, participando dessa mesa, dessa discussão, é só um trechinho para vocês observarem, né, como existe a manipulação, né, sobre os nossos dados. E aí a gente fica assim, mas não é nada demais, né? Eu tô só curtindo a foto de um amigo, mas aí eles fazem toda uma... Eu vou colocar aqui o privacidade hackeada, aí vai fazer um barulhinho aqui quando entrar, peraí, tá. E aí eles fazem toda uma leitura sobre o seu comportamento, né, em relação ao que você curte, o que você não curte, enfim. E aí eu tenho uma coisa que eu preciso falar, que eu acho fundamental, que esse foi um dos temas do Enem já, né? Não sei se vocês se lembram disso, foi, acho que, tem uns 2 anos, né? Talvez 3 já, não, nossa, socorro, o tempo está passando muito rápido, gente. Então, talvez uns 2 anos. Sandra, já tem um pouquinho mais tempo. 3 anos, então, né? Talvez tenha já 3 anos. Acho que foi 2017, talvez. Porque 18 foi sobre os surdos e 19 sobre o cinema. Então, foi isso mesmo, 2017. Então, esse foi um dos temas do Enem, né? A manipulação em relação aos dados, aos algoritmos. E aí, assim, e aí a gente já... Aí existe um desdobramento disso, né? No dilema das redes, que eles vão mostrar que não é só uma questão de manipulação em relação às eleições, né? Essa manipulação, ela acontece continuamente, assim, eu que sou uma pessoa, inclusive, que despertei um pouco mais para isso, depois que eu comecei a dar aula no curso de graduação de Sistemas de Informação, né, no ano passado, no Cefet, eu que passei, assim, despertei um pouco mais para isso, pelas coisas que eles me contavam, que eles me falavam. Chegava um momento que eu falava, não, gente, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber. Porque, assim, a gente está nas redes sociais, então como se proteger? Eu acho que essa é a grande questão, tá? Já estou antecipando a discussão, era só para fazer um resumo. Enfim, e aí tem também, né, no dilema das redes, isso vai ser mostrado como como as redes sociais, aí são várias redes, né? Não tem a ver só com o Facebook, mas, obviamente, né, o Facebook é dono também do WhatsApp e do Instagram, né? Mas aí também fala do Pinterest, do YouTube, enfim, ele vai ampliar a questão das redes sociais, né? E da influência que ela tem, sobretudo na questão do nosso comportamento e da questão da compra, né? Como, por exemplo, deixar a pessoa deprimida vai fazer com que ela compre mais. Enfim, tem vários sistemas de design. Como é que eles chamam, gente?
o design psicológico, né? E estudos mesmo de manipulação psicológica. Desculpa, gente, o barulho está tendo uma obra infernal aqui no meu vizinho, tá? E aí, como é manipulado, e eu acho assim, genial a forma como eles documentário, porque eles vão acompanhando, eles vão tipo colocando um storytelling, né, que chama hoje em dia, né, contando uma historinha que é de uma família, né, e aí como os adolescentes dessa família são muito influenciados. Vou colocar só um trechinho aqui. E aí influenciados em vários sentidos, né, na questão do corpo também, sabe, mostra, né, adolescente com relação ao corpo dela, tudo isso. Aqui está o rapazinho, né, o adolescente da família, o filho do meio, no caso, né, que tem um relacionamento lá, né. Enfim, vocês vão dar uma olhada aqui rapidinho. Novo link. Online. A seguir, vamos enviar um post da usuária. Esses caras, eles representam os algoritmos, mas a gente sabe que não são pessoas, né? Só mesmo uma história, uma representação que está sendo feita ali. E esse é o rapaz, né? Tipo, tudo que ele está olhando... Ele está pronto para uma propaganda. Hora do leilão. Frente. Cera da Cabelutinha Frente. Tivemos 468 lances interessados. Vendemos o bem por 3,262 centavos. E nós criamos um mundo em que a conexão online se tornou primordial. Isso ainda mais para as gerações mais novas. E ainda assim, nesse mundo, toda vez que duas pessoas se conectam, só é possível porque está sendo financiado por uma terceira pessoa que está pagando para manipular as duas pessoas. Então, nós criamos toda uma geração global de pessoas que foram criadas dentro de um contexto onde o próprio significado da comunicação, o próprio significado da cultura é a manipulação. Nós inserimos engano e falsidade no centro de tudo o que nós fazemos. É bem forte isso que ele fala, né? Esse cara, ele escreveu um livro chamado 10 motivos para você largar as redes sociais hoje. Eu esqueci o nome dele. Bom, e aí, só para finalizar, o dilema das redes, né? Ele não vai centrar em uma personagem ou uma única empresa. Ele vai trazer vários executivos que saíram já dessas grandes empresas. Um deles, inclusive, né, no caso, segue uma linha narrativa da vida dele mesmo. No caso, ele que faz as denúncias, e hoje em dia ele tenta uma internet humanizada, né? E fala sobre muitas coisas. Eu já fiz um debate sobre esse documentário com a minha turma da graduação desse ano, e eu tenho algumas anotações, assim, que eles... uma coisa que chamou muita atenção, né, que eles falam é que se você não paga pelo produto, você é o produto. Então, no caso, nós somos o produto dessas redes sociais, visto que a gente não paga por elas. E a outra coisa é um dos personagens lá também fala, não dos personagens, né, dos entrevistados lá, fala assim, só existem duas indústrias que chamam de usuários as pessoas, né, os seus clientes. Uma delas é a indústria das drogas, a outra é a indústria das redes sociais, né? Então, acho que isso já fica um pouco claro, né? E aí também, né, a Netflix entra um pouco numa questão que vem sendo muito debatida, que é o capitalismo de vigilância, que é um termo cunhado pela professora Shoshana Zuboff, que é uma professora de Harvard. O livro dela ainda não está traduzido no Brasil, acho que isso é uma questão também importante para a gente considerar, né? As editoras, na minha concepção, ou estão dando mole, ou não querem entrar nessa seara, né? Mas a gente já tem outros livros discutindo um pouco isso, que estão sendo publicados aqui. Gente, era esse mais ou menos o resumo. E aí agora a gente vai abrir para as discussões aí, para o debate, para quem quiser falar, né? Levanta a mãozinha aí, para quem já quiser colocar alguma questão. Se vocês viram, se não viram. Uma outra coisa importante, desculpa que eu esqueci de falar.
que o documentário O Dilema das Redes vai centrar muito na questão da saúde mental, sobretudo dos jovens. Então, esse foi um tema que a gente quis trazer também por causa disso. A gente sabe que um pouco na quarentena a gente está... Um pouco não, né? A gente está aqui nessa... Enfim, não na quarentena, que a gente não está mais em quarentena, mas na questão, né, ainda do isolamento, do afastamento social. A gente está muito ligado, né, muito conectado às redes, a gente está tendo aula online, então isso é alguma coisa para a gente pensar bastante sobre o que vem acontecendo, tá? Saulo, você quer falar alguma coisa? Ninguém levantou a mãozinha ainda. Eu quero. Eu vou ver se eu consigo. Ela acaba. Eu fico um pouquinho tonto. Ah, desculpa então. Mas eu anotei coisas para falar, e acho que muito do que você discutiu, até para que a gente justifique o nome Mesa Redonda, acho que é interessante, né? Façam aí suas colocações. Aí depois o Lucas pode falar, a Márcia, se quiser, também, Ana. Eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção, tanto no dilema das redes sociais, quanto no Cidade Hackeada. E aí, por ofício, né, por ser historiador, eu sempre avalio, eu faço uma avaliação de processo, né? E o processo de montagem disso. Então, assim, tem um processo muito lento em que esses mecanismos foram sendo gestados e transformados no que a gente tem hoje. E, assim, para a nossa sorte ou para o nosso azar, e eu acho que a gente também tem que avaliar isso, o processo também não acabou, né? Assim, nós também sabemos o que tem hoje, apesar dos dois filmes terem mostrado que tem usos políticos e, de certa forma, político terrível, com algum nível de manipulação e coisa e tal, a coisa ainda pode ficar mais complexa. Já explico por quê. Então, a montagem desses big data, né, desses grandes bancos de dados, que é o grande manancial dessas informações que vão nos transformar, né, na mercadoria desejada, ele inicialmente ele é feito de forma muito lenta e começou lá atrás, e a gente nem se deu conta que a gente estava alimentando esses mananciais durante tanto tempo, né? E o processo desses acervos, ele está encontrando eco, né, quando as redes sociais se transformaram ainda mais conscientes de informação que voluntariamente produzidas, né, seja pelo Facebook, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? E as redes sociais, me parece que elas acabam sendo a primeira chave, né, de cultura que o político, o nome da própria mesa, o uso político já registrado em bancos de dados mundiais. Por quê? Porque com as redes sociais, e principalmente com a evolução da tecnologia dos smartphones, isso é uma coisa importante, era preciso também que todos começassem a ter acesso a smartphones com esses GPS desenvolvidos, que aí você vai ter de coisas muito importantes para o uso político das redes sociais e dessas informações que a gente, que é a possibilidade... Paulo, tá travando um pouco o teu áudio. Não sei se você desligar a câmera, talvez melhore. Mas está travando para todo mundo? Tá.
Então, essa melhorou? Melhorou bem. Essa questão da capacidade de localização da gente em termos espaciais leva as redes sociais se transformarem numa espécie de rastreador para quem quiser tratar politicamente essas informações. Então, e aí vem no Privacidade Hackeada o escândalo do Facebook, que todo mundo deve ter ouvido falar. O Snowden vai também trazer à baila a questão dos Wikileaks, né? E toda a atenção que, por exemplo, o governo norte-americano já tinha para isso, e grupos empresariais já vinham produzindo para isso. E eu acho legal que a gente vai perceber que esse tipo de leitura, e não só a leitura, mas esse tipo de... a construção de um mecanismo de interação entre os caras que estão produzindo os novos discursos políticos no ambiente virtual e as pessoas vai agora vai ser mediado por essa capacidade de direcionamento de um discurso com muita eficiência, graças a essa capacidade de identificar os indivíduos a partir de suas práticas, né? O celular, ele confere ao Facebook e ao Instagram a capacidade de saber quanto tempo a gente leva no banheiro. Só para a gente ter ideia. Quanto tempo a gente fica avaliando uma publicidade, ou qual é a publicidade que para cada um de nós é mais atraente. E, obviamente, politicamente, isso tem uma eficiência muito grande. E aí o Privacidade Hackeada vai mostrar como isso funcionou no Brexit, como isso funcionou nas eleições na Índia, como isso funcionou nas eleições do Brasil, como isso funcionou na eleição do Trump. Né? E me parece que esse processo, embora tenha sido desnudado, todo mundo agora sabe o que acontece, ele é muito difícil de ser interrompido ou, pelo menos, revertido. O que, na verdade, acaba tendo que ser feito ele tem que ser balanceado, ou seja, eu coloco aqui, talvez a gente tenha que aprender também, diante dessas questões, como a gente vai disputar essa política virtual. Porque esse é o novo cenário da política. A política, ela também agora tem esse ingrediente. E, de certa forma, as eleições desse ano no Brasil já demonstraram mudanças de como essa disputa política nas redes se apresentou. Não estou dizendo que foi superado o problema que vimos em 2018, mas ela agora se apresentou já de uma forma um pouco diferente. E aí, só para não me adiantar muito, quando eu disse no início que a gente estava num processo que estava longe de acabar, é porque, na verdade, o grande pulo do gato para o uso de algoritmos e o uso de big datas e a forma mais eficiente, porque, na verdade, a gente está discutindo formas eficientes de comunicação. E aí a gente pode discutir dentro de uma forma eficiente de comunicação, qual é o nível de capacidade de um produtor de informação tem em manipular a pessoa que recebe a informação. Como eu parto do pressuposto de que quem recebe a informação não é um ser paciente, passivo, e que não tem mediação crítica, o que, na verdade, é que a gente vai demorar um tempo para mediar criticamente determinadas informações cibernéticas. E eu acho que é isso que, de certa forma, está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando aqui para não me perder, esse processo vai chegar a um estágio ainda mais avançado e extremamente mais complexo, que é a adoção da nova tecnologia chamada de 5G. Né? O que hoje a gente já acha surpreendente, com 5G será absolutamente inescapável.
O 5G vai ser... a gente, com a tecnologia 5G, com a velocidade desse tipo de banda de internet, esses algoritmos vão poder fazer leituras instantâneas e respostas instantâneas aos nossos comportamentos. E isso, por exemplo, vai fazer com que eles tenham a capacidade abissal, não só de informar, mas aí sim, de controlar, né, a nossa existência, de mapear a nossa existência. Será inescapável. E aí eu acho que o livro que a Alessandra cita, eu não o li, mas a gente tem que pensar, sim, quais são os limites que nós devemos impor ao uso desse tipo de mecanismo como instrumentos de vigilância sobre nós. Porque aí a gente está entrando num ambiente que foi já proposto pela ficção, pela literatura tantas vezes, né, Alessandra? E que está se mostrando absolutamente real. Né? Nós somos vigiados por câmeras em todos os ângulos da nossa existência. E muitas vezes, eu acho que é essa a grande genialidade do processo para quem o arquitetou. Muitas vezes essas câmeras fomos nós que colocamos diante de nós, né? Fomos nós que construímos toda a ergonomia da nossa vigilância, com a perspectiva carente do indivíduo de se exibir, né? Isso não mudou, nós continuamos a querer, a precisar dessas redes, porque as redes, elas são, e aí eu acho que isso é uma outra discussão, né? Mas as redes sociais, elas entram também num espaço em que as sociedades como as nossas que nós vivemos deixaram, né, indivíduos absolutamente isolados, bastante solitários, e acabam dando vazão a esse processo, né? Então, eu acho interessante que a gente pense, não de forma ingênua, esse processo que a gente está vivendo, mas também que a gente entenda que esse processo que a gente está vivendo, que estamos passando por ele não terminou, ele é um processo sofisticadíssimo de um projeto de dominação. E aí eu acho que tem uma coisa nova que precisa ser discutida também, talvez ainda hoje, em outro momento, são as novas perspectivas, inclusive, de dominação das frações dominantes do capitalismo, e algo que ainda não era possível ser feito antes, que era a dominação, muitas vezes, extraterritorial. E isso acho que agora está ficando viável. É isso. Agora é a Ana Carolina, depois a Márcia, depois o Lucas. Oi, estão me ouvindo, né? Eu vou manter a câmera desligada para ver se não dá nenhum problema, tá? Também deixei por causa da internet ser instável. Eu queria falar sobre uma pergunta que aparece logo no início do filme, o Privacidade Hackeada, e foi uma pergunta, para mim, muito interessante, né? Eu acho que pode dar alguns pontos legais para a gente pensar. E a pergunta é assim: como é que o sonho de um mundo interligado nos fragmentou? E aí, pensando numa perspectiva mais geográfica, né, a internet, as redes sociais, elas alteram a nossa percepção de espaço e de tempo, né? Elas promovem uma noção, uma sensação de aceleração do tempo e de eliminação do espaço, né? A nossa percepção do espaço, ela depende muito do tempo que é necessário para percorrê-lo. Então, a inovação tecnológica, o processo de globalização, acaba resultando no que um autor, o David Harvey, chama de compressão espaço-tempo, né? Que é uma ideia de encolhimento do mundo, né? Isso acontece por conta de uma redução relativa das distâncias. Então, claro, por exemplo, que a distância entre o Brasil e os Estados Unidos continua a mesma de 500 anos atrás,
Mas, recentemente, né, todos nós acompanhamos praticamente ao vivo as notícias sobre as eleições, né, como se essa distância fosse insignificante. Então, o mundo hoje, ele está, de alguma forma, mais acessível para a gente do que, né, no passado. Claro que isso ocorre em graus diferentes para as pessoas, claro que existem ainda muitos obstáculos para a circulação de pessoas, de mercadorias, de informações, mas a internet e as redes sociais, de alguma forma, elas estão associadas a essa noção de mundo interligado, né? E o que os dois filmes acabam por abordar é como o uso político das redes sociais tem promovido uma fragmentação, e aí fragmentação principalmente em termos de polarização política, né? Ele foca muito no caso dos Estados Unidos, mas a gente sente isso também muito forte no Brasil. E como isso está associado ao funcionamento dos algoritmos, né? O crescimento de movimentos extremistas, em parte, ele acontece pelo funcionamento desses algoritmos, né? As redes sociais, elas mostram os conteúdos que vão ao encontro, né, das nossas ideologias, das nossas convicções, e acaba por deixar de fora outras visões de mundo, né? Então, uma coisa que ele mostra no filme é que na origem do funcionamento das redes sociais, aquilo que nos interessa era visto como algo positivo, mas os efeitos políticos disso têm sido bastante preocupantes, né? Porque essa capacidade de debater ideias, a divergência, que é algo fundamental, né, para o fortalecimento da democracia, ela não é favorecida pelo funcionamento dessas redes sociais. E isso acaba por afetar a nossa percepção de mundo, né? Reforça uma ideia de que todos pensam como eu, né? Tem alguns autores que falam que é um efeito de falso consenso, né? A gente acaba por superestimar a quantidade de pessoas que pensam como nós, né? A gente vê o resultado de algumas eleições e a gente às vezes pensa, nossa, como que isso aconteceu se na minha rede social todo mundo ia votar no candidato X e quem ganhou foi o Y? Então, é justamente por essa noção de falso consenso. E também o Privacidade Hackeada, né, como a Alessandra já disse, ele mostra muito bem como os nossos dados, né, os dados das nossas atividades online são utilizados politicamente e os riscos que isso representa para as democracias, né? E aí eu fiquei pensando também de como essa polarização de opiniões, de comportamentos que acontecem, né, em épocas eleitorais em muitos países, também está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus, né? E eu acho que se por um lado as redes sociais elas tiveram um papel muito importante na quarentena, né? Nós vivenciamos aí uma explosão das lives nas redes sociais, né? Muita gente de alguma forma pôde desfrutar de lazer, de cultura, né? Pôde acompanhar os shows, pôde fazer cursos, enfim, por conta das redes sociais. Por outro lado, há também, né, uma relativização muito grande da pandemia, e isso pode estar associado ao papel das redes sociais, né? A percepção de que a pandemia não é tão grave como se pensa, ou a existência das teorias da conspiração em torno dela, elas também se valem, né, das redes sociais como meio de divulgação de fake news, né? Acabam por tirar a credibilidade da ciência, acaba por confundir as pessoas em relação às orientações sanitárias que devem ser seguidas, e tudo isso tem um impacto, obviamente, na saturação do sistema de saúde, né, no número de mortes. Eu li um trabalho recentemente que ele fala que hoje nós vivemos um momento em que a fronteira entre opinião e ciência desapareceram. E acho que isso está muito associado ao uso das redes sociais, né? Porque qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo. Então, acho que para além de pensar nessa polarização política que os filmes abordam muito bem, o funcionamento das redes sociais também nos ajuda a compreender essa polarização de opiniões e de comportamentos em relação à epidemia, né, que nós vivenciamos e que também tem consequências muito graves, muito sérias. É isso. Agora é a Márcia. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Que aqui tá travando bastante para mim. Dá para ouvir sim, eu tô te ouvindo. Sim. Tá, a Carol parou para mim. Bom, vamos lá. Se travar, vocês me avisem lá no WhatsApp, por favor.
Então, eu queria fazer um comentário, né, que articula muito o que a Lê falou e agora a Carol. Eu acho que, assim, antes de tudo, acho que a gente tem que pensar, né, que os dois documentários, né, quando a gente está falando de internet, mídias, né, a gente está falando de meios de comunicação de massa, né, e aí acho que é importante a gente pensar que o papel que os meios de comunicação de massa sempre tiveram no capitalismo, ele sempre foi muito grande, né, muito importante para o capitalismo, e não é uma novidade, né, assim, o capitalismo ele é um sistema que sobrevive, né, produzindo mercadorias, mas para ele completar seu ciclo de produção, ele precisa com que as pessoas consumam essas mercadorias, essa mercadoria precisa ser realizada, então, não só divulgar as mercadorias que existem, né, e incentivar o consumo delas, também precisa se construir o desejo, né, sobre essas mercadorias. E a gente também sabe, né, as análises sobre os meios de comunicação de massa já mostram há bastante tempo o quanto que as propagandas, as televisões, os jornais e agora a internet, eles não só estimulam o consumo de mercadorias em si, né? Telefone, tênis, batom, mas aí existe o consumo também de ideias, né? Ao consumir um produto, você também está consumindo uma ideia, uma visão de mundo, uma ideologia, um posicionamento político. Então, eu acho que não dá para a gente perder de vista que esse processo ele não é novo, né? Ele já existe há bastante tempo, né? Esse papel que os meios de comunicação de massa têm sobre as relações sociais, sobre as nossas visões de mundo, e acho que o documentário ele não nega isso, pelo contrário, ele vai dizer como é que a internet potencializa e coloca numa outra dimensão esse processo que já é antigo. Eu estou chamando a atenção para isso porque eu acho que os dois documentários eles usam muito o conceito de capitalismo de vigilância, né? Eu acho que não dá para a gente entender capitalismo de vigilância sem entender o capitalismo em si. Então, são coisas que estão associadas e a gente não vai compreender esse novo momento, né, essa característica do capitalismo sem conhecer o capitalismo como um todo. E aí, eu queria chamar atenção para isso, né, o quanto que é importante conhecer, saber os fundamentos básicos da sociedade que a gente vive, porque os dois documentários me chamam muita atenção para uma coisa que me incomoda e que está relacionada à provocação que a Alessandra fez logo no início, né? Poxa, a Netflix está produzindo esses documentários que problematiza, né? Critica, né? Questiona, mas ao mesmo tempo ela também faz parte desse meio, né? Eu acho que os dois documentários eles apontam uma resposta para o que a Alessandra, pela provocação da Alessandra. Por quê? Porque primeiro eu vou falar do Dilema das Redes, na verdade, porque eu assisti mais recentemente, o Privacidade Hackeada já tem um tempinho. Eu fico pensando que o Dilema das Redes, que é colocado, tem uma natureza muito ética, né? É um dilema ético, na verdade, pelo menos é o que o documentário sugere, que o dilema que a rede coloca é um dilema ético daqueles operadores da internet, daqueles funcionários que estão ali trabalhando, aqueles designers de internet, eu esqueci o nome agora, que estão ali trabalhando, né, e desenvolvendo os programas, desenvolvendo o clique do like, enfim, e que em algum momento eles se dão conta que o trabalho que eles estão fazendo, que embora tenha começado com um desejo de produzir facilidades, produzir aproximações, produzir consumo também, que eles colocam isso muito claramente, né, que a intenção era produzir consumo, facilidades e ali dentro da internet, em algum momento eles se dão conta que o que eles estão fazendo está produzindo outras coisas, né? E que, portanto, eles se sentem responsáveis por aquilo e começam a se questionar e a questionar as empresas que eles trabalham. Isso me incomoda um pouco, assim, no documentário, porque eu fico pensando que tem um nível de ingenuidade ali que me parece que não cola muito. É difícil, né, pensar que pessoas que estão bem preparadas, que estudam e que desconheçam, né, fundamentos básicos da sociedade que vivem, mas, enfim, pode ser que seja de fato uma certa ingenuidade, aí o dilema da rede passa por um dilema ético, né, quando ele percebe que o que ele está fazendo é maior do que vender um tênis ou
ou produzir aproximações, e também passa por uma outra coisa, que é combinada, né? Que eu acho que é importante a gente colocar, principalmente para estudantes de uma escola técnica, né, que passa pela ideia de um mito de uma neutralidade científica, de uma neutralidade técnica, como se o que eles estão produzindo ali não vai nem para o bem nem para o mal, vai só para produzir o ativo que está sendo colocado ao programar determinada operação, que eu acho que é bem problemático, né? Acho que não passa por uma ingenuidade sobre isso, mas acho que isso pode revelar, na verdade, né? Esse dilema ético revela para a gente esse mito da neutralidade técnica, que ela não existe dentro de uma sociedade capitalista. Então, acho que isso me chama bastante atenção no documentário. E aí, o caminho que ele toma, que é um caminho que o Saulo também já apresentou, que passa pelo como resolver, né? Como a gente resolve essa questão. A gente percebeu que produzir uma coisa que não só está vendendo produtos, mas ele está vendendo autopercepção sobre si mesmo, e aí tem aquela ilustração com aquela adolescente que se incomoda muito com a quantidade de like que ela ganha na foto, e o comentário que ela ouve, né, sobre a orelha, enfim, isso é bem interessante no documentário, porque coloca um dado que me chamou muita atenção sobre o índice de suicídio, de automutilação de jovens, né, da geração Z, que é essa geração que nasceu depois de 2006, como vem aumentando, né, nos últimos tempos. Então, eles percebem que eles não só estão gerando essas facilidades, mas também estão gerando esse impacto nas relações, no indivíduo, e, no limite, isso vai acabar impactando a própria democracia e, enfim, né, a possibilidade de se relacionar uns com os outros. E aí a solução, que me parece que os dois documentários apontam, né, não sei se solução, mas um caminho que eles apontam, é o do boicote e o da regulamentação, né? E aí eu não quero com isso dizer, não vamos boicotar, não vai se regularizar, não é isso, mas eu acho que a gente pensar que regulamentar e boicotar são estratégias bastante limitadas, né, dentro disso que a gente está vivendo, justamente porque não se trata de uma ação individual, não se trata de um dilema ético pessoal. Acho que a gente tem que pensar na questão como um sistema mesmo que está funcionando e se alimentando disso. Então, eu fico pensando que a regulação é um caminho interessante, mas não só ela, né? Até porque a gente tem vários exemplos na história de que, né, o capitalismo ele vem tentando se regularizar, enfim, né, se regulamentar, e a gente sabe das limitações, né, da regulamentação do capitalismo. Então, acho que vale a pena a gente pensar como que, diante desse cenário, né, que, mais uma vez, não é tão inédito, talvez o documentário ele coloca para a gente coisas que a gente intuitivamente já percebia, né, coisas que a gente já sabia, mas ele coloca para a gente de uma forma muito mais clara, muito didática, para a gente ter acesso a isso, mas como é que a gente pensa em soluções, né, dentro desse cenário a nosso favor, né, e para, de fato, não ficar numa solução individual, né, do problema. É isso. Agora é o Lucas. Lucas, você está aí ainda? Gente, tá travado aqui para mim. Alguém me ouve? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô ouvindo o Lucas. Tô escutando assim, acho que o Lucas está falando no chat. Por alguma razão, acho que ele não está conseguindo falar. Não, a gente não está te escutando, Lucas. A gente também queria que vocês se inscrevessem para falar, quem está participando aqui. Né? Acho que foram muitas provocações aí para vocês falarem, quem quiser, no caso, né?
Ele falou aqui que vai reiniciar, talvez a plataforma para ele esteja travada. Hoje a internet não está muito boa. Mas será que o pessoal não quer falar alguma coisa? Todo mundo assistiu, enfim, quer destacar algum ponto? Até perguntar, né, Márcia, também, é legal. São discussões. Felipe, você quer falar alguma coisa? Sim, quer ouvir a galera. Isso. Adorei tua fala, Márcia, arrasou. E todos os demais. Eu fico pensando, sabe, porque a internet, assim, né, quando a gente pensa nos meios de comunicação no Brasil, a gente tem um cenário muito monopolizado, né? A gente tem 5 famílias brasileiras que tomam conta de todos os meios de comunicação, jornal, TV, rádio e também canais de internet. Isso é muito complicado para a gente pensar. Assim, não tem como pensar a democracia sem pensar nessa questão dos meios de comunicação. Imagina, né? 5 famílias dominam aquilo que a gente lê, a informação que a gente tem. E a internet, né, ela, ao mesmo tempo que ela vem potencializar esse certo monopólio, ela também possibilita, né, alguns encontros, possibilita outras ferramentas e vozes, né, que antes talvez não teriam tanto espaço dentro desse grande monopólio, né. Então, acho que tentar ponderar essa questão das redes sociais, enfim, que eu acho que é grave, né, sem dúvida nenhuma, é assustador, aquilo que a Carol destacou sobre a formação de bolhas, né, como é que a gente só se lê, só se vê, só fala entre a gente, como isso é brutal para a democracia, pensando que a democracia é genuinamente heterogênea, né? Não tem como a gente pensar em espaço democrático sem pensar que ele é heterogêneo. Então, se a gente só conversa entre si, a gente vai destruir esse ambiente, mas pensar também não como uma novidade completa, uma ideia de ruptura entre um antes e depois, mas como um processo que a gente também já vem conhecendo, tentando conhecer pelo menos, né, e criar formas alternativas. E aí, já aproveitando que o Lucas não está, só para falar mais um pouquinho, se ninguém quiser falar, tem uma figura no Dilema das Redes, não sei se vocês vão lembrar, que é muito esquisita, que é o tal do extremo centro, né? Porque ele vai ilustrando a discussão política para esse campo, que existe, né? Enfim, ele vai dizer que vai ilustrar como um grupo político, que não é nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, aí ele vai chamar de extremo-centro. Bem esquisito, mas enfim. E aí eu não sei, sabe, se essas pessoas, né, se esse documentário não joga a gente para esse extremo-centro também. Enfim, uma viagem aqui, que eu teria que rever o documentário para falar de novo. O extremo-centro é um grande chuchu? Chuchu? Como assim, chuchu? Sem graça, sem gosto, né? Sem paixão. Um grande chuchuzão. O Serra? Não entendi. Claro, eu não sei. Eu acho que o extremo centro é essa galera, sabe? Da não política. Eu penso que o extremo centro é a galera da não política, do antipolítica, do antipolítico, de tudo é ruim, sabe? Essa coisa que enfim, que não é extremo centro, né? Inclusive, isso vem sendo avaliado, né? E no Privacidade Hackeada é mostrado uma situação, né, de um grupo indiano, né? E qual é o país mesmo, gente, que eu esqueci? Trinidad e Tobago, né? Que aí é um grupo de jovens que eles manipulam, não dizendo assim, vote no outro candidato, mas dizendo não vote, né? Colocando a despolitização mesmo, né? A outra questão que eu acho que se coloca, e aí juntando já a Privacidade Hackeada com o Dilema das Redes, é a questão de que a gente está sob uma enorme quantidade de informações e notícias e necessidades de ações, né, que a gente deveria tomar, mas que a gente não consegue. Isso nos paralisa, isso nos imobiliza, e isso faz com que a gente pense que a gente não tem poder nenhum. Quando a gente viu que a gente tem poder, sim. Inclusive, se não fossem os trabalhadores, não haveria
economia, né? Foi o que a gente viu na quarentena, sobretudo, né, no início, a questão da exigência de determinados empresários e de falas de determinados empresários dizendo vão morrer 7 mil pessoas, o que é isso, né, em relação à economia, vamos manter tudo aberto, né, que inclusive é uma fala que, na minha concepção, foi bastante acolhida por muitas pessoas, né. A gente vê, inclusive, as pessoas fazendo protestos, dizendo eu quero trabalhar. Não é a questão de que a pessoa quer trabalhar, ela, na verdade, não quer ficar sem salário. Não é que ela queira trabalhar, ela quer proteger a família dela também, ela quer proteger a sua própria saúde, mas ela não pode porque não existe uma legislação, né, não existiu no Brasil políticas públicas que pudessem protegê-la, né? Então, na verdade, né, como houve em outros países. Mas a gente viu também em outros países, por exemplo, na Alemanha, né, uma questão muito forte das pessoas não querendo usar máscara ou não querendo permanecer, né, no estado de emergência em algumas situações, né, ou no toque de recolher, como em outros países, né, a gente vê muito mais, né, isso acontecendo na Europa. Então, vários protestos também em relação a isso, né. A gente tem visto mesmo o que a gente vem chamando de uma polarização, que é um nome até bastante esquisito, que a gente precisa repensar, né? Porque o que é você polarizar contra o racismo? Você ser antirracista é uma polarização, né? Mas eu acho que muito do que vem acontecendo, do que se chama polarização, é uma questão de o diálogo tá absolutamente interrompido entre as pessoas, né? E, bom, uma coisa que eu queria muito falar, né, eu dou aula no curso de Sistema de Informação no Cefet, em Maria da Graça, não sei se algum dos meus alunos está por aqui. A gente vem discutindo. Quem está aqui? Falou eu. Léo? Alan está aqui, que eu convidei. O Alan também falou, ele fez um trabalho sobre o privacidade hackeada. A gente encerrou ontem essa parte, né? Então ele fez uma resenha sobre o privacidade hackeada. A gente está fazendo assim, Márcia, só para te dar para a gente também ter alguma coisa, né, um pouco positiva dessa quarentena. A gente está fazendo um trabalho que a gente vai disponibilizar várias resenhas de vários filmes que se relacionam com tecnologia. Então os alunos estão fazendo, né, essas resenhas. A gente vai criar tipo um livrinho, né, para poder servir como um parâmetro para os próprios alunos do curso técnico, para os alunos da graduação e para os professores também que queiram discutir determinados temas. Então, a gente está falando sobre isso. E uma das coisas que eu falo, que eu acho muito importante em relação a esse curso de Sistemas de Informação, que é justamente, né, a gente está formando ali naquela sala em Maria da Graça as pessoas que vão, né, não só essas pessoas, mas assim, muitas das pessoas que vão daqui a pouco definir essas políticas, né, de relação dos usuários com as redes sociais, né, e o ponto principal do meu trabalho é a ética, que eu digo para eles na primeira aula. A gente vai falar aqui de língua portuguesa, né, é um curso de língua portuguesa dentro do curso de Sistemas de Informação, mas, sobretudo, a gente vai falar aqui sobre ética, né? Não do ponto de vista necessariamente da filosofia, né? Assim, não vou trabalhar os conceitos de ética filosóficos, até acho depois importante a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas a ética profissional mesmo, qual é o limite, né, que se pode colocar. Então, trazer esses dois documentários para o curso de graduação e também para jovens, né? Eu não sei assim, muito bem o público que a gente está acolhendo aqui, né? A gente tem poucas pessoas convidadas, a maior parte das pessoas é do Cefet mesmo, né? São nossos alunos e colegas do Cefet, para a gente poder, de certo modo, se colocar, né, nesse mundo que está chegando, né? A gente está nele e, ao mesmo tempo, ele está chegando. A gente está, assim, quase que num período de transição, também, se a gente pensar, né, em relação a migrar a nossa vida, assim, que a gente não... Né, eu sou de uma geração que eu não vivi desde sempre com as redes sociais. Eu venho, né, com as redes sociais desde os 20 e poucos anos. Então, isso não era um assunto nosso, né? Tipo,
não era um assunto a gente falar, você viu a postagem do fulano de tal, né? Mas agora isso é. Então, de que modo isso nos impacta? De que modo isso vem? Essa foi uma discussão longa também. Eu queria também indicar para vocês um episódio da série Black Mirror. Toda a série Black Mirror ela é relacionada com a questão da tecnologia, mas um dos episódios... Ai, gente, o episódio das curtidas. Alguém consegue se lembrar o nome desse episódio? É o primeiro da terceira temporada. Eu não lembro o nome, mas eu posso procurar aqui, aquele do... o primeiro da terceira temporada, esse mesmo, Márcia. Interessante. Então, eu acho que esse episódio é um episódio que vai mostrar o que está acontecendo hoje, né? Parece tudo um pouco exagerado, mas e se a gente observar as cores, né? Aquelas cores em tons pastéis, né? Que são as cores que dominam o Instagram muitas vezes. Então, acho que é sensacional também ir por esse caminho. O Lucas já voltou. Eu acho que ele... Alessandra, rapidinho, antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria fazer um comentário sobre o Matheus. O Matheus falou aqui do extremo centro ser, na concepção dele, é o direitista com vergonha de ser direitista. Eu concordo com você, Matheus, porque se a gente for pensar um exemplo bem rápido aqui, tá? Desculpa, Lucas. Vou pensar, por exemplo, nas manifestações de 2013, né? As grandes bandeiras de 2013, as grandes palavras de ordem eram quais? Assim, sem partido, sem bandeira, né? E menos Brasília, mais Brasil. Essa coisa, esse sentimento antipolítica, né? Super ativado nas pessoas. E a gente chegou onde a gente está agora, né? Quer dizer, foi um caminho trilhado, assim, essa ideia de se colocar no centro e de ser esse extremo centro, na verdade, não é nada centro, né? Nos protestos de 2013, a gente teve isso, né? A gente teve o pessoal que carregava bandeira de partido sendo expulso das manifestações, né? Isso é um problema gravíssimo, né? Porque, assim, como pensar numa democracia sem os partidos políticos, né? Acho que é muito grave, mas é só para ilustrar ali o que o Matheus comentou. Acho que agora é o Lucas. Deixa o Lucas falar, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Posso falar? Vocês vão me escutar, vão escutar o Teodoro e o Estevam. Alan também se inscreveu depois de você. Beleza, gente? Só para vocês saberem, tem crianças aqui, com plano de fundo aí, a vida aqui está acontecendo. E eu vou falar eu acho que eu vou voltar um pouco, porque aquela hora eu ia falar um pouco dialogando com o Saulo, com a Ana Carolina e com a Márcia, mas eu vou falar o que eu tinha colocado aqui, tá? Vou tentar ser bem rápido. Dialoga comigo também, Lucas. Claro! É porque você é automático. Oi, filhote. Tem? Mostra para ele. Então, em primeiro lugar, assim, uma crítica a esse estilo de documentário, que eu acho que é importante a gente fazer, que é a forma como ele é construído, né? E tem um documentário que é como se fosse uma crítica prática a esses tipos de documentários norte-americanos, que é o Jorge Furtado, Ilha das Flores, que vocês devem conhecer. Ele faz de uma maneira muito, muito irônica como essas informações aparecem dadas e respondidas de um mundo real nesses tipos de documentário, nesses estilos, né, de documentário, que é um pouco aquela imagem, aquela ideia de fazer uma ficção com uma certa informação sobre, sei lá, conteúdos de dados cibernéticos, etc. É um pouco essa estrutura de documentário que eu acho que é importante a gente pensar como ele é feito, o que ele dialoga, como que essas informações elas já chegam com as reflexões prontas, né? Enfim, é uma questão que eu queria falar. Depois a gente pode debater melhor sobre isso, mas tem a ver com a estética do cinema, como as... Eu acho que o Felipe pode falar depois, inclusive, sobre isso, se ele quiser, que é para aquela crítica do Walter Benjamin, exatamente sobre essa ideia da informação, né? E como ela chega já com uma resposta sobre as reflexões do mundo. Obrigado, Márcia. E aí, então, voltando aqui, eu queria só falar rapidinho também o lance do cyberespaço, daquela ideia de teoria cibernética, né, que saiu lá em 49 com o Norbert Wiener, que é aquela ideia de teoria de comunicação mais teoria do controle. Então, esse papo de controle com comunicação, né, é muito mais antigo do que a década de 40, obviamente,
mas é algo que foi pautado de alguma maneira já e foi discutido até antes do Foucault, né, na verdade. Que aí o Foucault é uma chave importante, né, Michel Foucault, um sociólogo francês, para a gente pensar essa coisa da vigilância, né, arquiteturas da vigilância da vida real, né, da vida cotidiana, e essas arquiteturas da vigilância que são modos de ver agir no mundo que, de alguma maneira, a gente é impulsionado e a gente também impulsiona a fazer. E eu vou falar rapidinho aqui, vou lembrar dessa coisa da virada digital. O Saulo acho que tinha falado um pouco nesse sentido e atualizou, né, falando do 5G, mas que essa virada digital de internet de escada, quem lembra, eu lembro, de internet de escada para internet a cabo, foi algo que essas gerações, né, essas últimas gerações, não compreenderam tanto, mas tem a ver com essa coisa da dificuldade de internet e como esse acesso aumentou e esses números de dados, né, aumentaram. Então, pensar esses dados foi algo fundamental. E uma rede que contribuiu muito com isso foi o Orkut, né? O Orkut foi uma rede que apareceu como uma experiência, né, de relação em espaço virtual, originou diversos outros movimentos híbridos, né, formas de comunicação na internet. E aí eu queria colocar isso, né, porque é algo importante para a gente pensar. Porque o Facebook já é visto como algo retrógrado e não ao mesmo tempo, enfim. E eu queria falar também sobre esses usos e consentimentos que nós temos todos os dias quando a gente baixa um aplicativo para organizar nossas contas, quando a gente baixa um aplicativo para fazer um filtro de fotos, né? De quanto a gente leva a sério os contratos que a gente assume, né, como usuário. E aí é uma autocrítica também, né? Porque a gente lê esses contratos, né? Nós lemos esses acordos que nós estamos estabelecendo com os aplicativos, né? Que tipo de autorização a gente está dando, né? Não, tá ok, tá, ele vai querer saber, escutar o que eu estou fazendo, vai querer acessar minha agenda, etc. Ok, beleza, vou aceitar. E a gente acaba assumindo uma questão mais passiva, né? E aí eu queria falar um pouco disso, na verdade, que tem a ver com as nossas relações nesse sentido, né? Aí eu vou lembrar o Durkheim, porque é como se a gente vivesse aí como uma possibilidade de entender esse momento, né? A gente pode chamar isso de um fato social, no sentido de que ele é geral, exterior e coercitivo, né? Para todo mundo, ele está fora de nós, né? Como os documentários revelam um pouco, assim, né? A gente meio que não tem um domínio sobre ele, e ele é coercitivo. Por exemplo, experimenta vocês não ter WhatsApp, né? Não ter Instagram ou não ter Facebook, enfim, tem um quê de que a gente vai sofrer uma certa represália em alguns grupos. Por exemplo, grupo de trabalho que a gente trabalha pelo WhatsApp, né? A gente trabalha pelo WhatsApp, né? Inclusive tem um grupo aqui do Cine Debate que está funcionando enquanto isso está acontecendo. É uma maneira de trabalhar, e se você não tem WhatsApp ali, você não consegue operar nesse sentido, né? Então, só que como fato social, mais do que um geral exterior coercitivo, é um modo de ver, agir e pensar o mundo, e é como a gente faz. Por exemplo, né, como eu falei, essa história passiva em relação à cybercultura, que por exemplo, eu vou dar exemplos práticos, né? Você vai fazer uma receita de bolo, ou uma receita que você sempre fez, aí você tem uma dúvida, o que você faz? O que você recorre? Né? A primeira coisa de manhã, o que a gente faz? Quando a gente sai, qual é o acessório indispensável? E como essa interação ela vai sendo se resumida a um dispositivo específico, que é o celular, né, ou o tablet, enfim, ou algo que a gente possa levar nos lugares onde a gente participa, né, politicamente, culturalmente, etc. E aí eu vou lembrar também do Guy Debord, eu acho que alguém falou, desculpa, eu não me lembro quem foi, mas que tem essa ideia de, o Guy Debord fala, né, dessa coisa da acumulação das imagens, né, discutindo bastante com Marx, mas que ele é interpretado, enfim, de uma maneira equivocada em vários momentos, mas ele fala da imagem como um meio, né, e não como um fim em si mesmo, né, então, enfim, ele está fazendo um pouco essa discussão de como a gente tem isso em 60, 70, né, e a gente está falando de Debord em 2020, mas em como a gente tem na imagem uma forma de se relacionar
né, a nossa relação social é mediada por imagens, né? E aí a Márcia falou, né, do exemplo lá do específico, né, de uma garota, enfim, de um dos documentários que a gente assistiu, que estava preocupado com um certo recurso aí da imagem. E aí, assim, só para fechar mesmo, só estou colocando questões, né, para a gente pensar, que eu acho muito interessante, que tem a ver com isso. Eu vou chamar a atenção, porque todos nós estamos chamando a atenção de alguma maneira, que é o fato de que a questão aqui são relações sociais. A gente não está falando exatamente da Cambridge Analytica, de como a gente tem baixado aplicativo ou coisa do gênero, mas como isso tem mudado o nosso modo de se relacionar com as pessoas. E, nesse sentido, eu queria dar um exemplo muito engraçado, que é cômico e trágico, que é um aplicativo que ele foi desenvolvido para diminuir o consumo do celular. E como funciona esse aplicativo? Eu não vou falar o nome dele, mas tem vários aplicativos desse gênero, mas ele é um aplicativo que é como se fosse uma árvore. Quanto menos você usa o celular, essa árvore cresce, e aí pode vir outra árvore, e ela vai crescendo, enfim, você forma aí uma floresta não usando o celular. E aí a questão é exatamente essa: se o papo é pensar como a gente interage no mundo, né, e aí mundo real também é mundo virtual, é cibernético, é cybercultura, porque a gente pensa nisso, então a gente vive isso. Como você pensa, por exemplo, um aplicativo que vai tirar você enquanto um usuário, né, enfim, do celular, ele distancia você do celular. E aí a questão é, como ele te distancia do celular? Usando o celular. Porque ao não usar o celular, com esse aplicativo, você está usando o celular. Porque a sua floresta está crescendo onde? Não é na sua casa, né? Não é no seu bairro, não é na pracinha, é no celular. Então, tipo, como a gente vai percebendo que essas formas de interação da vida cotidiana, ela meio que ela vai se reconfigurando e a gente vai, de algum modo, agindo meio que passivamente, né, em alguma medida. Eu não estou colocando a gente aqui como passivo, né, enfim, depois a gente vai discutir isso, mas acho que essa é uma questão para se pensar. E aí acho que é isso, né, o dilema das redes não é um dilema das redes, né, a gente está falando de um dilema de uma sociedade que interage, que se relaciona, mediado por contextos imagéticos, mediado por contextos informativos de produção em massa, né? Enfim, eu queria só colocar essas questões aí para a gente pensar. É isso. Obrigado pela paciência, gente, de escutar aí e ter a criançada como plano de fundo. Eu vou passar a palavra para o Alan, mas tem um formulário que está rolando aqui no chat, que é para vocês preencherem aqui em relação à participação aqui. Eu entendo que é para a Nicole que colocou aqui, é um formulário para... Eita, gente, para presença, para quem ainda não assinou a presença, tá? Então, vou passar a palavra para o Alan agora. Quem é que está inscrito, Alessandra? É o Alan. O Alan está antes de você. Depois é você, aí você finaliza, tá? Bom. Oi, gente, bom dia, todo mundo me ouve? Estou te ouvindo, sim, Alan. Sim. Tá. Então, eu queria pegar justamente um gancho aí na fala da Márcia, que foi quando ela disse que a gente não está falando de um ponto de ruptura entre o antes e o agora, né? Eu entendo essa questão como dilema das redes, né? Mas eu acho que a gente também poderia falar do dilema das rádios, do dilema das televisões, do dilema dos outdoors, porque são tudo formas de comunicação. E aí, talvez hoje haja, eu vou usar um termo que está popular no momento, uma polarização, uma tendencialização, que talvez já seja uma influência também, para a gente demonizar a mídia social, né? Demonizar ferramentas cibernéticas, internet, como um meio de destruir a humanidade, pelo menos é assim como os documentários, por exemplo, do Dilema
ele coloca, né, nós estamos falando do futuro da humanidade. Mas será que esse tipo de influência não era uma coisa que já acontece há décadas atrás, através de rádio, através de televisão, através, como eu falei, de outdoors? Cara, eu sou do tempo daquela época do anúncio do Guaraná Antártica, né? Quem viveu essa época daí vai lembrar que o Guaraná Antártica fazia anúncios sobre você tomar Guaraná comendo pipoca, tomar Guaraná comendo pizza. Cara, e ali era usado ferramentas de manipulação que são usadas hoje. Gatilhos neurais, ferramentas de manipular o pensamento. E aí, hoje em dia, é estranho para mim, para você ver como são ferramentas poderosas de persuasão. A gente está falando de décadas atrás que não tínhamos ferramentas digitais como temos hoje. Hoje em dia, para mim comer uma pipoca e comer um pedaço de pizza com Coca-Cola é estranho. Podem rir de mim, mas é estranho. Porque o meu cérebro associa esse tipo de alimentação ao Guaraná Antártica, que foi uma coisa que eu vivi na infância, esse tipo de propaganda. E aí a gente fala hoje, né, de empresas se especializando em mudança de comportamento, em exploração de vulnerabilidade da pessoa, fake news, gatilhos neurais, neurociência, tudo isso para influenciar, tendencializar uma pessoa a agir da forma que eu quero. E aí a gente fala de logaritmo, criação de persona, né? E aí então eu influencio, mando a informação correta para aquele tipo de pessoa, para que ela, então, haja da forma que eu quero, e esse tipo de pessoas, como o próprio documentário coloca, são os influenciáveis. Então, calma aí, existem também aqueles que não são influenciáveis. Então, a gente está falando de uma ferramenta que não alcança 100% da população, porque existem os não influenciáveis, aqueles que não são ativamente ou diretamente atingidos por essa ferramenta. E aí o ponto que eu quero destacar aqui, por isso então que eu abordei tudo isso, é porque, por exemplo, o documentário que fala sobre privacidade hackeada, ele coloca como a questão de que algo que começou, né, como a ideia de um mundo mais conectado, pessoas menos sozinhas, mais próximas uma da outra, poderia estar se tornando uma arma, né? Algo capaz de manipular comportamento, votos, eleições, opinião pública, o que certamente, né, vai causar uma ruptura aí da democracia, a ruína da democracia. Só que já é uma coisa que acontecia. Talvez, como foi colocado aqui, 5 famílias dominam o poder de mídia no Brasil. Então, olha o poder que essas 5 famílias elas detêm de eleger um presidente, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. E aí, para estar finalizando aqui, né, a colocação que eu quero fazer, o ponto que eu quero destacar, eu acho que o grande dilema ou o grande debate não é se nós vamos ser influenciados ou não, porque nós já somos há décadas atrás, e eu usei um exemplo aqui do Guaraná Antártica. Eu acho que o grande ponto é o quanto nós somos influenciados. Porque se há um limite, se tem como estabelecer um limite, e aí nós entramos na questão da ética. É antiético manipular pessoas para eleger um presidente? Eu concordo, mas um outro ponto que eu também acho que é antiético, você fazer uma pessoa comprar um tênis ao qual ela não está precisando comprar um tênis. E ali também há manipulação de comportamento, há gatilhos neurais que levam a pessoa a fazer aquilo, porque logaritmo são, né, eu sou estudante de sistema da informação, logaritmo é rotina, né? A gente acaba associando o logaritmo a só questões de números. Logaritmo é uma rotina. Se você todo dia acorda, escova o dente, toma banho, toma café e vai para o trabalho, isso é um logaritmo. E aí, o grande ponto que eu quero colocar é justamente esse, né? Até que ponto, qual o limite dessa influência? Porque eu acho que influenciados nós já somos há décadas. Valeu, Alan. Agora, Saulo, acho que você pode encerrar, que a gente já está próximo de meio-dia, a não ser que alguém queira colocar mais alguma coisa. Mas, por enquanto, não apareceu ninguém aqui, mas além de você e da Ana. Ana está com a mão levantada, mas acho que... a Mariane. A Mariane quer falar também. Saulo, o que você acha de deixar a Mariane falar primeiro e depois você falar? Pode ser.
O que eu tenho é só uma pergunta. Que a gente... Está todo mundo ouvindo? Sim. É que a gente conversou aqui e tal, como que a mídia ela pode, né, nos manipular, afetar diretamente a democracia, fazendo com que a gente mude a nossa opção de voto, mexer até mesmo com a nossa saúde mental. E entendo que a conscientização disso é muito importante. Mas a minha pergunta é o que a gente pode fazer a partir disso? Como que a gente pode mudar isso? Tá bom, isso manipula a gente, isso afeta a gente diretamente. Mas o que a gente pode fazer na prática para mudar isso, para lidar com isso melhor? Mariane, eu acho que a tomada de consciência de que você é suscetível a determinado tipo de abordagem já é um grande caminho para você se precaver em relação a determinados tipos de discurso. E eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, onde o acesso à informação, ele paradoxalmente, ao mesmo tempo que é muito vasto, é muito rápido, ele também é muito impreciso. Então a gente precisa ter sempre cuidado para a gente não se deixar ser fisgado pela emoção quando temos acesso a algum tipo de informação e não checarmos a informação para efetivamente saber o quanto ela é necessária, verossímil, verdadeira, né? Corresponde à realidade ou não. E aí, pegando um pouco das coisas que o Alan falou, e que eu acho que foi uma fala bem interessante, assim como a gente, quando recebe, você está, supondo, no seu WhatsApp, né? Ou mexendo nas suas redes sociais, e você vai ver que ela é enxertada hoje por propagandas. Black Friday, por exemplo, agora é o que vai mais ter no seu timeline aí, no seu feed de notícias. E, obviamente, se você tiver sem grana, quase nenhuma dessas propagandas vai ter muito efeito sobre você. Mas se você tiver algum dinheiro e tiver disponibilidade de comprar, você tem o risco de acabar fazendo uma compra que não é necessária, que está sendo induzido por uma propaganda. Aliás, essa é a grande função da propaganda. E aí, retomando um pouquinho a discussão do que o Alan colocou, do que a Márcia falou e os outros colegas apresentaram, isso está na origem da elaboração da sociedade de consumo, né, do capitalismo industrial. E é um processo que se sofisticou ao longo do tempo, né? Ou seja, você criar demanda nas pessoas a partir de propaganda, do marketing, é a grande invenção dos capitalistas no século XX, digamos dessa forma. E esse estudo de como estimular o consumo das pessoas, ele acabou se embrenhando em vários outros campos da ciência, né? Da antropologia, a psicologia, passando pela engenharia, né? Só que esse processo foi um processo que, ao longo do século XX, ele foi sendo produzido a partir da perspectiva da propaganda de massas, né? Onde você também tinha meios de comunicação que eram... Paulo, só uma questãozinha. Faltam só 4 minutos. Eu não sei se eles vão desligar a gente, entendeu? Só isso. Eu acredito que não, mas eu já concluo. Então, esses meios de comunicação de massa, eles tinham uma forma de estabelecer a comunicação com os seus públicos que era muito menos veloz e tinha muitas porosidades. O que eu estou chamando de porosidades? Era tentativa e erro mesmo. Você sabia se uma propaganda fazia efeito depois de lançar ela no ar ou depois de publicá-la no rádio.
e esperar o resultado dela. E aí eu acho que o que a gente tem de novo, e nesse sentido eu acho que a gente tem hoje algo novo, não é necessariamente uma ruptura, mas a gente precisa entender a transformação e essa inovação no fenômeno que a gente tem hoje, que é a questão de hoje as coisas podem ser tratadas, as informações acerca do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, dos nossos comportamentos, elas são tratadas de forma muito mais eficiente. E aí a gente consegue perceber muito mais eficiência, por exemplo, na construção de propaganda política. Mentir fazendo propaganda política não é algo novo, né? A gente chamou a mentira na propaganda política de fake news, né? Porque é um nome novo que se deu a isso, mas a gente, naquele curso que fizemos há pouco tempo sobre fascismo, eu falava, olha, a estratégia de mentir em comunicação, em propaganda política de massa, já existe há muito tempo. O Goebbels já fazia isso para fazer o Terceiro Reich chegar ao poder. O que a extrema-direita faz agora na verdade, utilizar métodos mais eficientes na construção de mentiras politicamente direcionadas e entregues a pessoas entregues a pessoas certas, porque você vai saber através do banco de dados lá que o grande provedor tem, qual é o tipo de informação certa que você vai falar para a pessoa certa para que ela tenha um resultado esperado. E ainda assim há espaço para o improvável, para o não projetado. Mas eu acho que essa é a coisa nova. A novidade é essa capacidade e uma eficiência maior na produção desses discursos comunicativos, né? E a propaganda tem aí uma série de estratégias para isso. O que eu acho, por outro lado, que a gente precisa também é que não somos passivos, ninguém é passivo a isso, mas todos estamos sujeitos a isso. E acho que é esse o processo de tomada de consciência, Mariane, é o processo que faz a gente ser mais capaz de ter autonomia para nós, para as nossas escolhas dentro desse processo. Eu acho que a ideia de manipulação política, ela pressupõe, do ponto de vista filosófico, a compreensão de que os indivíduos podem ser manipulados a despeito de suas consciências. E eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, de entender isso. Eu acho que até a passividade é uma escolha, como diria Gramsci. Então, como a gente constrói esses processos, que eu acho que está no mundo real, está fora das redes. E aí, para fechar, desde 2013, né, nós estamos percebendo movimentos sociais e interação com redes sociais. Os movimentos de 2013 claramente dialogavam com essas redes sociais e muitos foram organizados a partir dela, né? E eu acho que as pessoas levaram um tempo para perceber também o resultado disso. E talvez agora os movimentos tenham essa articulação com as redes, mas também a sobrevivência deles não dependa tanto dessas redes. Eu acho que a realidade, o mundo real, as interações sociais também se fazem presentes, né? Não é só o que a gente está vendo nas redes, né? O Luiz Felipe levantou a mão. Eu não sei se foi antes ou depois da Mariane de você, mas eu não sei se ele quer falar ainda. Eu poderia falar? Pode sim. A gente só está com o tempo um pouquinho apertado. Mas você pode falar. Não, tudo sim. bem. Eu só queria fazer uma consideração que eu acho que o combate à desinformação vem exatamente com a liberdade. Porque eu acho que a gente reprimindo os meios de comunicação, regulando, a gente vai fomentar exatamente o oposto do que a gente quer, que é a liberdade de expressão
e a pluralidade de ideias, entendeu? Porque se a gente quiser regular a mídia e impedir que as pessoas deem a opinião delas, a gente vai acabar causando exatamente o contrário do que a gente quer. A gente tem que fomentar o debate, porque assim a ideia vai prevalecer. A ideia não, a verdade vai prevalecer, no caso. Ô, Luiz Felipe, eu concordo com você quando você fala da liberdade ser importante para a gente construir a capacidade de sobreviver a essas tentativas de indução. Estou super concordando com você com isso. Mas eu acho que a gente tem que aprender a distinguir regulamentação de controle. Legislar sobre não é necessariamente extinguir a liberdade de algo. Então, eu acho que a gente precisa saber ou ter consequências, por exemplo, para quem produz propositalmente informações falsas, caluniosas, com direcionamento e com utilização de tecnologias replicadoras, por exemplo. Isso faz parte de uma regulação, entende? E acho que talvez precisemos ter, dentro da nossa legislação penal, algo sobre isso. Sim, mas quem vai fazer essa regulação? Vai ser o Estado? Porque o Estado claramente tem uma opinião. Então essa regulação nunca vai ser apartidária e sempre vai favorecer quem está no governo. Não necessariamente, porque o Estado não é o governo, né? O Estado não é o governo, e as leis elas vão se modificando, né, ao longo do tempo também. Então, assim, só para vocês conhecerem, existem duas leis que se relacionam sobretudo com casos de mulheres. Uma delas é a Lei Lola, que é inspirada na professora Lola Abramovich, que trata da passagem, né, da investigação de crimes virtuais, de determinados crimes virtuais, para a Polícia Federal. Porque antes não era investigado, no caso, pela Polícia Civil, como todos os crimes. No caso, quando passa para a esfera federal, eles têm muito mais recursos, né? A professora Lola, por exemplo, ela foi perseguida durante anos por um grupo de homens misóginos, né? Que, inclusive, grupos aos quais alguns assassinos de escolas, como aqui de Realengo e lá de São Paulo, né? De Suzano, eles participavam, né? Tem também a Lei Carolina Dickmann, né, que também está relacionada à questão da imagem, né, de divulgação de imagens. Então, acho assim, é um caso, eu concordo muito com o que você falou também, Luiz Felipe, mas acho que é um caso a ser considerado, né? E a gente entender que não o apartidarismo, né, quando a gente está falando, né, de governo, a gente não está falando necessariamente do presidente, né? A gente está falando de quem faz a legislação, é um grupo, é um conjunto de legisladores, que são de vários partidos. Em tese, eles precisam representar, né, o povo. Então, acho que assim, a gente pode começar a questionar também a democracia liberal que a gente vive e o sistema de representação. Isso também é válido, né? Mas não confundir Estado com governo, né? Política de Estado com política de governo, que eu acho que, na verdade, é o que esse governo faz, né? Ele pega o Estado e diz que o Estado é o governo, e muita gente acredita nisso, e não, o Estado não é o governo. Eu, por exemplo, não sou funcionária do governo, eu sou funcionária do Estado, né? Eu respondo ao Estado brasileiro, eu não respondo ao governo Bolsonaro e nem a qualquer outro governo que venha a estar, né, em voga, apesar de estar submetido às políticas que esse governo cria, né, as políticas públicas, como todos nós, né, mas como funcionária pública, eu não sou funcionária do governo, não, eu sou funcionária do Estado. Sim, professora, mas você, enquanto funcionária do governo, não recebe, enquanto funcionária do Estado, não tem influência do governo, porque, por exemplo, o MEC, se quiser nomear um diretor-geral do Cefet, ele pode nomear. Então, claramente, o Estado tem influência do governo que está no poder. Claro, logo, ele nunca vai ser imparcial. Não, mas nunca ninguém né? Luiz, mas eu acho que é ver também como um campo de disputa, né? Eu acho que é claro que o Estado, né, ele vai ter aliás, o governo, né, ele vai ter um poder maior, mas ele não é absoluto. Então, por exemplo, a regulamentação da propaganda infantil.
né, que a gente até pouco tempo no Brasil não tinha nenhuma regulamentação sobre propaganda infantil, e aí passava-se tudo a qualquer hora. O Brasil era o país que mais contabilizava horas de propaganda frente a horas de programa, por exemplo, né? E aí ele contou com uma série de representantes, né, da sociedade para formular essa regulamentação. Então, claro, não foi simples, né? Foram anos, levou-se anos para chegar a algum marco, né, regulatório sobre a propaganda infantil, mas teve uma disputa muito grande. Então, eu acho que a gente está falando, quando a gente está falando das ações de um governo específico, né, que se transformam em ações de um Estado, a gente está falando também de um campo de disputa que nós fazemos parte dele, né, o tempo inteiro. Então, acho que é não tomar as coisas como um dado, assim, né, mas como uma disputa que está aí para a gente fazer. É interessante essa questão, porque primeiro a gente despersonifica o Estado, né? O Estado não é uma persona. E acho que é um problema de compreensão a gente partir por esse caminho, porque o Estado ele é uma somatória de instituições e de agentes dentro dele. O governo eleito ele muda de tempos em tempos, mas as estruturas administrativas do Estado elas continuam. E nesse sentido, por isso, muitas têm que ter autonomia. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro não pode nomear o diretor do Cefet, por exemplo. O diretor-geral do Cefet não foi nomeado pelo governo Bolsonaro. O que eles fazem para nomear um diretor-geral no Cefet? Eles têm que criar um nome fantasia. Então, eles dão um nome de diretor-geral pro tempore para poder fazer algo que não está dentro da regra do regulamento. Aí você vai acabar dizendo para mim, mas ele fez. Mas está em campo de disputa. A disputa hoje está no Supremo. A Carmen Lúcia está lá com uma ação direta de inconstitucionalidade para avaliar o poder do governo em fazer isto, né? Porque o Cefet é uma autarquia. Essa discussão sobre a liberdade, né, e a regulação, ela é uma discussão complexa, Luiz Felipe, realmente. É uma discussão que a gente precisa ter cuidado, sim, para a gente não macular a liberdade. Eu não acredito em nenhuma sociedade que seja capaz de sobreviver se ela destrói a possibilidade do diverso e da livre expressão. Por outro lado, a gente também não pode estender a toda forma de opinião a autorização a partir do condão da liberdade, ou seja, a partir do argumento da liberdade. Porque é exatamente isso, por exemplo, que parte dos produtores de fake news tem argumentado juridicamente. Eles têm o direito de mentir. Mas o meu ponto é, será que uma regulação do Estado dentro das redes sociais não pode ser uma porta de entrada para censura? Pode ser, sempre pode, né? A gente nunca vai saber. Por isso aí a gente por isso que a gente fala de campo de disputa, entendeu? E por isso do cuidado, acho. Eu concordo contigo. Eu vou ter muita raiva, eu vou ficar muito desapontado, vou resistir a todo momento se eu perceber que, por exemplo, uma publicação minha no Facebook não foi permitida. Primeiro eu vou querer saber por quê, ou foi removida. Né? Até porque eu tenho muito cuidado com o que eu publico em termos de não ficar replicando notícia falsa, mas também quando o conteúdo é próprio, eu quero saber por que o que eu disse não pode ser publicado. E isso é muito complexo. E eu tenho muito medo da gente também descambar para esse lado. Porque a gente pode chegar ao ponto da gente começar a ter um processo claro de censura. Mas olha só, a censura ela já existe, não publicada. A gente já está no final do debate, mas eu conversei com um amigo meu que é publicitário, trabalha com redes sociais sobre isso, e ele falou uma coisa que assim, eu não sabia. O algoritmo que impulsiona as publicações das pessoas no Instagram, ele impulsiona diferentemente pessoas pretas de pessoas brancas.
E isto é uma forma de você não proporcionar aos indivíduos a mesma liberdade, a mesma projeção. E por que o algoritmo... Porque não tem a mesma quantidade de curtidas, né? Pois é. Então, essa é uma questão assim, complexa. Então, a liberdade que nós temos, o quanto dela é factível? Por exemplo, Saulo, você falou que você não posta fake news, pois você pesquisa sobre os assuntos. Você não acha que é melhor a gente combater a desinformação com a informação? Concordo, eu Então, concordo. exatamente. Tem que haver uma conscientização dentro das escolas para que todos fiquem sabendo diferenciar uma fake news de uma não fake news e assim a gente possa combater isso com mais informação. Eu acho que a censura e reprimir as liberdades individuais nunca são a solução para esse tipo de problema. As ferramentas de checagem são excelentes, tem várias ferramentas de checagem. Você quer saber se uma informação é falsa ou não, você faz. O problema não está... não se esgota aí. O problema está nos automatismos, no subliminar, é no que está entre um feed e outro, e muitas vezes você não controla e está na sua rede social. O problema está nos robôs. Sim, mas eu acho que pode ocorrer uma própria regulamentação da própria rede social com relação a essa questão dos robôs, tanto que o Twitter, ele faz uma certa regulação, porque o espaço do Twitter é do Twitter, entende? Entendo, mas olha só, o Twitter só passou a fazer essa regulação depois de que os primeiros escândalos desse tipo de estratégia surgiram, sacou? E aí eu acho que, de certa forma, já é resultado das resistências e das críticas que foram elaboradas, mas está longe de ter acabado. Você ainda vê isso no Instagram, facilmente. Com o Instagram, e aí a gente está falando de política, mas o Alan colocou para a questão do consumo, né? Agora com o Pix, então, isso fica ainda mais poderoso. A indução do consumo. Porque você conversa com alguém com o seu celular perto de você sobre um assunto e é impressionante. Você logo depois vai ter, né, no seu feed do Facebook ou do Instagram uma porrada de publicidade direcionada, né, para aquele assunto que você conversou, ou algum assunto que você pesquisou no Google também vai começar a aparecer com mais frequência nas suas redes. Então, isso também é uma ferramenta que, de certa forma, usurpa a minha liberdade. Eu não acho que isso usurpe a sua liberdade, eu acho que isso fomenta a sua liberdade, pois você tem liberdade de escolha. Quando você vê, por exemplo, um produto de certa marca sendo anunciado para você, você pode falar, não vou consumir um produto dessa certa marca. Já os monopólios, que a gente sabe que existem, se tivesse um monopólio nesse setor, você teria que consumir o produto daquela marca. Então, acho que a liberdade de expressão dentro das redes sociais e os anúncios fomentam exatamente o livre mercado e o direito de escolha do cidadão. Eu acho que esse é um debate maravilhoso que a gente não vai esgotar aqui. Que bom que o Luiz Felipe fez essa provocação. Estava falando aqui que estava um debate bem chapa branca, como eu chamo, né? Do tipo, a gente estava todo mundo muito concordando uns com os outros, né? Mas acho que a gente já tem algumas pessoas também querendo sair, né? Acho que a gente precisa já encerrar. Não sei o que vocês acham, se o Saulo ainda quer falar mais alguma coisa, alguém ainda quer falar mais alguma coisa. Eu acho que já são 12h15, Alessandra. A gente já ultrapassou em 15 minutos o tempo. Eu nem sei mais se está gravando ainda. Ah, está gravando, tá a bolinha vermelha aqui. Então vamos encerrar, né, gente? Eu acho que esse é um debate que não se esgota. Pode falar, Ana. Não, desculpa te interromper. É só para lembrar de falar sobre a atividade da semana que vem. Fala aí, então, pode ser. Eu já tinha esquecido mesmo. Tá. Então, pessoal, obrigada pela presença de todo mundo. É um debate, como a Alessandra estava falando, que não se esgota, e eu acho que
a provocação aqui do final, né? Acho que faz com que a gente pense numa mesa próxima, né? Para a gente dar continuidade a esse debate. Mas nossa próxima mesa, nossa próxima atividade já é na semana que vem, no dia 3, às 19 horas. Dia 3 é uma sexta-feira, se eu não me engano, né, gente? Nós vamos receber... Carol, você ainda está aí? É quinta, não é, Márcia? Dia 3 é quinta-feira, Márcia, dia 3. Isso. Quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma sessão de cine debate que a gente vai tratar sobre representatividade no esporte. Nós temos um convidado, que ele é... Carol, fala do convidado, por favor. É um jornalista esportivo da Globo e aborda muito a questão do racismo no esporte, né? Que é o... Isso. Então, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais a plataforma onde essa atividade vai acontecer, mas a gente já faz o convite desde já para todo mundo. Obrigado e a todas, a todos que participaram da atividade, foi muito legal e espero que, se vocês estiverem com tempo e possibilidade, também participem na semana que vem. Valeu, gente. Não é a gente que encerra, acho que cada um tem que ir saindo, porque